A paz do Senhor, adoradores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Adoração em Essência. Hoje vamos trazer de volta um quadro que acabou ficando um pouquinho de lado, mas vamos dar continuidade ao resumo do livro A Cabana. Esse capítulo principalmente vai ser um pouco mais lido do que narrado, porque o diálogo tem lá sua importância e eu acho que vai perder um pouco do valor se a gente deixar de ler. Então espero que vocês gostem. Fiquem agora com o capítulo 6 do livro A Cabana. Roda a vinheta. No último capítulo, Mac estava ainda conversando com Jesus naquela varanda, enquanto que Lúcia, Deus, se aproximava para falar com ele. "Ei, Mackenzie, não fica aí parado de boca aberta", disse a negra enorme enquanto se virava e seguia pela varanda, falando o tempo todo. "Venha conversar comigo enquanto eu preparo a janta. Ou, se quiser, faça o que desejar. Atrás do chalé, perto do abrigo de Bacos, você vai encontrar uma vara de pesca que pode usar para pegar umas trutas." Ela parou junto à porta para dar um beijo em Jesus. "Lembre-se apenas", e virou-se para olhar para Mac, "que você tem de limpar o que pegar." Depois, com um sorriso rápido, desapareceu do chalé, carregando o casaco de inverno de Mac e segurando a arma pelos 2 dedos com o braço estendido. Mac ficou parado, de boca aberta e com uma expressão de perplexidade grudada no rosto. Mal notou quando Jesus passou o braço pelo seu ombro. Saraiu parecia ter simplesmente evaporado. "Ela não é fantástica?", disse Jesus, rindo para Mac. Mac encarou ele, balançando a cabeça. "Tô ficando maluco? Devo acreditar que Deus é uma negra gorda com um senso de humor questionável?" Então Jesus riu. "Ela é uma piada, adora contar surpresas e tem uma noção de tempo sempre perfeita." "Verdade?", disse Mac, ainda balançando a cabeça e sem saber se realmente acreditava. "Então, o que eu devo fazer agora?" "Você não deve fazer nada, tá livre para fazer o que quiser." Jesus fez uma pausa e continuou dando algumas sugestões. "Estou trabalhando no projeto em madeira no barracão e Saraiu está no jardim. Você pode ir pescar, passear de canoa ou entrar e conversar com o papai." "Bom, acho que me sinto obrigado a entrar e falar com ele, isto é, com ela", disse Mac. Agora Jesus estava sério. "Não se sinta obrigado, vá se foi isso que você realmente quer fazer." Mac pensou um momento e decidiu que entrar no chalé era o que realmente desejava. Agradeceu a Jesus que, sorrindo, veio para sua oficina. Mac atravessou a varanda e chegou à porta. Depois de olhar rapidamente em volta, abriu, enfiou a cabeça para dentro, hesitou e decidiu mergulhar para dentro da cabana de uma vez. Ele olhou para a sala de estar procurando o local perto da lareira, mas não encontrou nenhuma mancha. Notou que a sala era decorada com figuras que pareciam ter sido desenhadas ou feitas por crianças. Imaginou se aquela mulher guardava com carinho cada uma daquelas peças, como qualquer pai ou mãe que ama os filhos. Talvez fosse assim que ela valorizava as coisas que lhe eram dadas de coração, como as crianças em geral fazem. Então Mac foi em direção ao cantarolar baixo e chegou a uma cozinha. O interior do chalé era mais espaçoso do que ele havia imaginado. Papai estava trabalhando em alguma coisa, de costas para ele, com farinha voando enquanto se balançava ao ritmo da música, ou do que quer que ele estivesse escutando. A canção obviamente acabou, marcada por 2 últimas sacudidas de ombros e quadris. Virando-se para encará-lo, a negra tirou os fones de ouvido. De repente Mac quis fazer 1000 perguntas ou dizer 1000 coisas, algumas terríveis. Tinha a certeza de que seu rosto traía as emoções que ele lutava para controlar, então enfiou tudo de volta no coração sofrido. Se ele conhecia seu conflito interno, não demonstrou nada pela expressão. Ainda aberta e cheia de vida e convidativa, ele quis saber: "Posso perguntar o que você está escutando?" "É um barato da Costa Oeste. É um disco que ainda nem foi lançado, chamado Viagens do Coração, tocado por uma banda chamada Diatribe." "Na verdade", ela piscou para Mac, "esses garotos ainda nem nasceram." "É mesmo?", reagiu Mac bastante incrédulo. "Um barato da Costa Oeste, hein? Não parece muito religioso." "Ah, acredite, não é. É mais tipo funk e blues eurasiano, com uma mensagem fantástica." Ela meio bamboleando na direção de Mac como se estivesse dançando e bateu palmas. Mac recuou. "Então, Deus ouve funk?" Mac nunca ouvira a palavra funk em qualquer contexto religioso. "Achei que você estaria ouvindo uma música mais de igreja." "Ora, veja bem, Mac. Você não precisa ficar me rotulando. Eu ouço tudo, e não somente a música propriamente dita, mas os corações que estão por detrás dela. Não se lembra das suas aulas de escola dominical? Esses garotos não estão dizendo nada do que eu já não tenha ouvido antes.
Simplesmente são cheios de vinagre, gás, muita raiva e devo dizer com um bocado de razão. São apenas alguns dos meus meninos se mostrando e fazendo beicinho. Gosto especialmente desses garotos. Vou ficar de olho neles. Mac lutou para encontrar algum sentido no que acontecia. Nada do que estudara na escola dominical da igreja estava ajudando. Sentia-se subitamente sem palavras e todas as suas perguntas pareciam ter abandonado ele. Por isso ele declarou o óbvio. Você deve saber que chamar você de papai é meio complicado para mim. Ah, verdade? Ela olhou ele fingindo surpresa. Claro que sei, sempre sei. Ela deu um sorrisinho. Mas diga, por que você acha que é difícil? Porque é uma palavra familiar demais ou porque eu estou me mostrando como mulher, mãe ou... Tudo isso é complicado, interrompeu Mac com um risinho sem jeito. Ou talvez seja por causa dos fracassos do seu pai. Mac ofegou involuntariamente. Não estava acostumado a ver seus segredos mais profundos virem à superfície de modo tão rápido e explícito. A culpa e a raiva cresceram instantaneamente e ele quis reagir com uma resposta sarcástica. Sentia que estava pendurado sobre um abismo sem fundo e teve medo de que, se deixasse algo daquilo sair, perderia o controle de tudo. Então ele procurou uma base segura, mas finalmente só conseguiu responder com os dentes trincados. Talvez porque eu nunca conheci ninguém a quem eu pudesse realmente chamar de papai. Diante disso, ela pousou a tigela que estava aninhada a seu braço e, deixando dentro a colher de pau, virou-se para Mac com os olhos gentis. Não precisava dizer coisa alguma. Ele viu imediatamente que ela entendia o que ele ia na alma e de que algum modo soube que ela gostava mais dele do que qualquer outra pessoa jamais tinha gostado. Se você deixar, Mac, eu serei o pai que você nunca teve. A oferta era ao mesmo tempo convidativa e repulsiva. Ele sempre quisera um pai em quem pudesse confiar, mas não sabia se iria encontrá-lo logo ali, logo com alguém que não pudera proteger sua filha Missy. Um longo silêncio pairou entre eles. Mac não sabia direito o que dizer e ela não parecia ter pressa. Se não foi capaz de cuidar da Missy, como posso confiar que você cuide de mim? Mac, eu sinto muito. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu sei o tamanho do abismo que isso abriu entre nós. Sei que você ainda não entende, mas eu gosto especialmente de Missy e de você também. É por isso que você está aqui, Mac, continuou ela. Quero curar a ferida que cresceu dentro de você e entre nós. Para ganhar algum controle, ele voltou os olhos para o chão. Passou-se um minuto inteiro antes que tivesse energia suficiente para sussurrar sem levantar a cabeça. Eu acho que eu gostaria disso, admitiu. Mas eu não vejo como. Querido, não existe resposta fácil para sua dor, acredite. Se eu tivesse alguma, usaria agora. Não tem varinha mágica para fazer com que tudo fique bem. A vida custa um bocado de tempo e um monte de relacionamentos. Mac ficou satisfeito porque estavam se afastando de sua acusação medonha. Ficara apavorado com a intensidade da própria raiva. Acho que seria mais fácil ter essa conversa se você não estivesse usando um vestido, ele sugeriu tentando sorrir debilmente. Se fosse mais fácil, eu não estaria assim. Ela disse com um risinho. Não estou tentando tornar isso mais fácil para nenhum de nós dois. Mas esse é um bom lugar para começar. Acho que começar tirando do caminho as questões que vêm da cabeça faz com que as do coração fiquem mais fáceis de ser trabalhadas, quando você estiver pronto. Eu não sou masculino nem feminina, ainda que os dois gêneros derivem da minha natureza. Se eu escolho aparecer para você como um homem ou mulher, é porque eu te amo. Para mim, aparecer como mulher e sugerir que você me chame de papai é simplesmente para ajudá-lo a não sucumbir tão facilmente aos seus condicionamentos religiosos. Se eu me revelasse a você como uma figura muito grande, branca e com aparência de avô com uma barba comprida, simplesmente reforçaria os seus estereótipos religiosos. É importante você saber que o objetivo desse fim de semana não é reforçar isso. Mac quase riu alto, ironizando, mas em vez disso, concentrou-se no que ela acabara de dizer e recuperou a compostura. Acreditava, pelo menos no coração, que Deus era um espírito, nem masculino nem feminino, mas apesar disso ele se sentia embaraçado ao admitir que todas as suas concepções visuais de Deus eram muito brancas e muito masculinas. Ela parou de falar enquanto guardava alguns condimentos numa prateleira de temperos e depois se virou para encarar ele de novo. Olhou para Mac com intensidade. Não é verdade que você sempre teve dificuldade para me ver como um pai? Depois do que passou, não fica mais fácil lidar com um pai, não é? Ele sabia que ela estava certa e percebeu a gentileza e a compaixão de sua atitude. De algum modo,
A maneira como ela havia se aproximado dele diminuiu a sua resistência a receber um amor oferecido. Mas então ele parou se esforçando para se manter racional. Por que tanta ênfase em você ser um pai? Quero dizer, esse parece o modo como você mais se revela. Bem, respondeu o papai, dando as costas para ele e se ocupando na cozinha. Há muitos motivos para isso, e alguns são muito profundos. Por enquanto, deixe-me dizer que, assim que a criação se degradou, nós soubemos que a verdadeira paternidade faria muito mais falta do que a maternidade. Não me entenda mal, as duas coisas são necessárias, mas é essencial uma ênfase na paternidade por causa da enormidade das consequências da ausência da função paterna. Mac se virou meio perplexo, sentindo que aquilo já estava indo longe demais. Enquanto refletia, olhou pela janela para um jardim de aparência selvagem. Você sabia que eu viria, não é? Disse finalmente ele baixinho. Claro que eu sabia. Ela estava ocupada de novo de costas para ele. Então, eu não estava livre para deixar de vir ou não tinha opção? O papai se virou de novo para encará-lo, agora com farinha e massa nas mãos. Boa pergunta. Até que profundidade você gostaria de ir? Ela não esperou resposta, sabendo que Mac não tinha. Em vez disso, perguntou: Você acredita que está livre para ir embora? Bom, eu acho que sim. Estou? Claro que está. Eu não gosto de prisioneiros. Você está livre para sair por essa porta agora mesmo e voltar para sua casa vazia. Mas eu sei que você é curioso demais para ir. Será que isso reduz sua liberdade de partir? Se você quiser ir só um pouquinho mais fundo, poderíamos falar sobre a natureza da própria liberdade. Será que liberdade significa que você tem permissão para fazer o que quer? Ou poderíamos falar sobre tudo que limita a sua liberdade? A herança genética de sua família, seu DNA específico, seu metabolismo, as questões quânticas que acontecem num nível subatômico, onde só eu sou a observadora sempre presente. Existem as doenças de sua alma que inibem e amarram, as influências sociais externas, os hábitos que criaram elos e caminhos sinápticos no seu cérebro, e aos anúncios, as propagandas e os paradigmas, diante dessa confluência de inibidores multifacetados. Ela suspirou. O que é de fato a liberdade? Só eu posso libertá-lo, Mackenzie. Mas a liberdade jamais pode ser forçada. Não estou entendendo o que você acaba de dizer. Ela se virou e sorriu. Eu sei, não falei para que você entendesse agora. Falei para mais tarde. No ponto em que estamos, você ainda não compreende que a liberdade é um processo de crescimento. Estendendo gentilmente as mãos sujas de farinha, ela segurou as de Mac e, olhando-o direto nos olhos, continuou. Mackenzie, a liberdade irá libertá-lo. E a verdade tem nome. Nesse momento, ele está na carpintaria, coberto de serragem. Tudo tem a ver com ele. E a liberdade é um processo que acontece dentro de um relacionamento com ele. Então todas essas coisas que você sente borbulhando por dentro vão começar a sair. Como é que você pode realmente saber como eu me sinto? Perguntou Mac, encarando ele de volta. Papai não respondeu, apenas olhou para as mãos dos dois. O olhar de Mac seguiu o dela, e pela primeira vez ela notou as cicatrizes nos punhos da negra, como as que agora presumia que Jesus também tinha nos dele. Ela permitiu que ele tocasse com ternura as cicatrizes, marcas de furos fundos, e finalmente Mac ergueu os olhos para os dela. Lágrimas desciam lentamente pelo rosto do papai. Jamais pense que o que o meu filho optou por fazer não nos custou caro. O amor sempre deixa uma marca significativa, ela declarou baixinho e gentilmente. Nós estávamos lá, juntos. Mac ficou surpreso. Da cruz? Peraí, eu pensei que você tinha abandonado ele. Você sabe, aquela frase, meu Deus, por que me desamparaste? Era uma citação das escrituras que frequentemente assombrava Mac na grande tristeza. Você não entendeu o mistério daquilo. Independente do que ele sentiu no momento, eu nunca o deixei. Como você pode dizer isso? Você o abandonou exatamente como me abandonou. Kenzie, eu nunca o abandonei, nunca deixei você. Isso não faz nenhum sentido, reagiu ele rispidamente. Sei que não, pelo menos por enquanto. Mas pense nisso. Quando tudo que você consegue ver é sua dor, talvez você perca a visão de mim, não é? Quando Mac não respondeu, ela retornou ao trabalho na cozinha como se quisesse lhe oferecer um pouco de um necessário espaço. Parecia estar preparando vários pratos ao mesmo tempo, acrescentando temperos e ingredientes, cantarolando uma musiquinha repetitiva. Deu os últimos retoques na torta que estava fazendo e enfiou-as no forno. Bom galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Essa foi a primeira parte desse capítulo. Ele é um pouquinho longo e por estar sendo lido também acaba se tornando um pouco mais longo. A história vai se intensificando,
e o coração de Mac vai se abrindo cada vez mais. Continue assistindo o resumo desse livro. Se você ainda não assistiu as partes anteriores, os links vão ficar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E o de sempre, você já sabe, gostou desse vídeo? Clique em gostei, no joinha que está logo aqui embaixo. Inscreva-se no canal, que está logo aqui também, para você ser notificado logo que esses vídeos saírem. E também é incentivo para continuar fazendo esses vídeos para vocês, beleza galera? Valeu!